O grande número de partidos e a mistura de legendas nas coligações deixam o eleitor sem saber como definir quem é de esquerda ou de direita. A definição política é da época da Revolução Francesa. Após derrubar a monarquia, os girondinos, representantes da alta burguesia, se sentavam do lado direito do parlamento. Os jacobinos, da baixa burguesia, ficavam à esquerda. Mais tarde, esquerda e direita passaram a opor dois sistemas de governo, o socialismo e o capitalismo. Hoje, falar em esquerda e direita mais confunde do que explica. Há uns 30 anos atrás eu sabia com certeza, hoje eu não sei mais. Aqui no Brasil, quando você fala de esquerda e direita, confunde. Ser de esquerda hoje significa defender uma presença maior do Estado na sociedade e na economia. Já a direita prega uma sociedade mais livre, com mercados pouco regulados. Mas do ponto de vista moral, a esquerda é a mais liberal, como em questões de legalização do aborto, uso de drogas e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já a direita tende a ser mais conservadora. Com base nessa definição, 30% do eleitorado ouvido numa pesquisa do Datafolha no ano passado se disse de esquerda, 22% se consideraram de centro e a maioria, 48%, é de direita. A ideia de você ser de direita ficou ligado também a uma postura formulada e muito tempo consolidada durante a ditadura militar, como se todo aquele que se coloca ideologicamente como de direita fosse alguém ligado a teses fascistas, autoritárias. Essa dúvida por parte do eleitor também tem a sua explicação política. O sistema eleitoral brasileiro permite a existência de muitos partidos e quem quiser ganhar as eleições tem de fazer alianças, acordos que muitas vezes deixam a ideologia de lado. Em ano eleitoral isso fica claro. Não são poucos os partidos coligados para as eleições nacionais que são inimigos no plano estadual. Antigos adversários do passado que disputaram eleições em campos opostos, hoje se unem em torno de um projeto político. Você tem hoje partidos situados no campo da esquerda que se alinham a partidos situados no campo de direita por pura conveniência eleitoral e não convergência programática. Luiz, vamos lá. A esquerda quer a presença do Estado na administração, mas é mais liberal. A direita quer a presença da iniciativa privada na administração, mas é mais conservadora. É isso mesmo? Não dá uma confusão? Não é estranho? Não sou estranho? Isso, William, isso se deve à palavra liberal. A palavra liberal precisa ser bem entendida, porque existe o liberalismo político e existe o liberalismo econômico. Quando você fala em liberalismo político, você está pensando no Estado que respeita os direitos das pessoas. Portanto, me respeite meus direitos, você vai ser liberal político. Quando você fala em liberalismo econômico, você está falando de um Estado ausente da economia, deixa a mão invisível de Adam Smith gerar a economia e o Estado não intervém e os acordos, as acomodações econômicas acontecerão naturalmente pelo próprio desenvolvimento da economia. Então é preciso liberal político e liberal econômico. São duas coisas que colocam o Estado em duas posições. Hoje em dia está difícil, no Brasil sobretudo, você não tem como dizer mais. Depois que o Paulo Maluf se juntou ao Lula para eleger o prefeito de São Paulo, você acabou com tudo. Aqui no Brasil, tudo que é ideologia, a gente acaba. O político brasileiro liquida tudo quanto é ideologia. Por isso que se dizia que quer matar o comunismo, implanta ele no Brasil. Aí a gente acaba com o comunismo, porque a gente nosso jeito de viver, o brasileiro, ele é desse jeito. Agora, os partidos políticos passaram do limite. Por isso, a nossa luta agora, o fim do político profissional, que ele não tem nenhuma estrutura ideológica nenhuma. Então, que não seja profissional. Porque se pelo menos sustentasse uma bandeira, e essa bandeira fosse o resto da vida, a gente veria nele uma certa confiança e credibilidade. Não sustenta bandeira coisa nenhuma. Por isso, deixa de ser profissional. Ou seja, exerce sua profissão e faz política, o político no dia que tem votação lá na Câmara dos Deputados. Pode falar o fim endereço do político lá, profissional, perfeito. Então, olha aqui, já tivemos 500 compartilhamentos na primeira postagem. Fimdopoliticoprofissional.com.br. Precisamos do seu apoio para a gente estruturar ideias de como chegar lá. Como chegar lá é o que é a dificuldade. A ideia é boa. Agora, como? Por uma constituinte ou por uma iniciativa popular, de um projeto popular?
Como nós vamos chegar lá? Fim do político profissional. Isso é hoje impreterível no nosso país, eu penso. Moisés, direita e esquerda, esses termos estão ultrapassados ou não? Olha, num certo sentido, sim, porque quando acabou a Guerra Fria, supostamente dois grandes blocos que sustentavam posições nessa direção, aparentemente perdeu o sentido daquele conflito, né? Agora, eu acho, William, que tem uma contribuição interessante, recente, do filósofo Norberto Bobbio, na definição do que é a esquerda, do que é a direita. O Bobbio faz uma observação extremamente simples, né? Ser de esquerda é você se posicionar a favor da igualdade, da justiça social, de interesse público, não é? Enquanto ser de direita é você, numa posição conservadora, querer, ao invés de elaborar, trabalhar pela igualdade, ter muito mais preocupação com a liberdade, que evidentemente é muito importante, mas menosprezando muitas vezes a construção na direção da igualdade. Veja que liberdade e igualdade, num certo sentido, são dois princípios que estão desde a origem da democracia. E, ao longo do tempo, não é sempre que se consegue conjuminar liberdade com igualdade, igualdade com liberdade. A grande crítica que se fez, por exemplo, a toda a experiência soviética é que, embora tenha havido progressos, mesmo no caso de Cuba, embora tenha havido progressos no sentido de políticas mais voltadas para a população de baixa renda e, eventualmente, melhorar a condição de vida das pessoas, muitas vezes isso se fez sem liberdade, perseguindo os dissidentes, colocando no gulag aqueles que tinham pensamentos diferentes, ou seja, se caminhava na direção da igualdade, mas restringindo a liberdade. Eu acho que, desse ponto de vista, o debate ainda é atual. A polarização ainda é atual. E eu diria que, no caso brasileiro, nós devíamos pensar nestes termos. Tem partidos, tem políticos, tem posições que trabalham para criar mais igualdade. Eu não me refiro apenas à renda. Criar igualdade é você criar oportunidades das pessoas poderem chegar em posições e, eventualmente, defender os seus interesses e não apenas defender os seus interesses, mas se conectar com os interesses públicos. Você quer ver uma coisa que, a meu juízo, é totalmente contrária a uma posição progressista de esquerda? É a adesão de muitos políticos à corrupção. Por quê? Porque a corrupção significa retirar recursos que são usados por interesse, para políticas públicas, para resolver problemas da sociedade, retirar para uso privado. O privado não necessariamente significa colocar o dinheiro no bolso, pode ser beneficiar um partido, para que ele ganhe hegemonia. Então, eu diria que, desta maneira, talvez nós tivéssemos alguns critérios para entender quem são os conservadores na política brasileira e quem são os progressistas que propugnam por interesse público, pela igualdade e que associam com a igualdade a liberdade. Acho que isso tem que ver com uma coisa da democracia extremamente importante, William, que é, na democracia, nós deveríamos propugnar para que as pessoas comuns, que trabalham, os trabalhadores, os que circulam o dia inteiro pela cidade, os que votam, em quaisquer condições que elas estejam, que elas tenham mais poder de definir, mais empoderamento para definir os rumos que a política toma e como isso afeta a sua vida. Eu diria que isso é uma política de natureza mais progressista. Registro aqui dos nossos telespectadores pelo Facebook, Ocival Teixeira, deputado somente 2 mandatos, presidente, governadores e prefeitos só 5 anos. Acabar com políticos e carreira, esse é o câncer do Brasil. Na verdade, esbarra aí na reforma política, né? Agora, o Vitor Guglinski, pelo Twitter, nossa Constituição é extremamente jovem. Cogitar uma nova Constituinte é precoce. Deve-se cumprir a Constituição. É porque você falou aí, né? Pois esse é o caminho. Então, quem falou aí, o William... Victor, né? Então, Victor, nós temos que agora trabalhar essas ideias. O que é o melhor? Como que nós vamos chegar lá? Eu, desde logo, já concordo plenamente com 2 mandatos só, e depois faz uma interrupção, e 5 anos para o Executivo, e depois faz uma interrupção. Interrupção o quê? 1 mandato, 2 mandatos, ele poderá voltar daqui 10 anos, 20 anos, mas não pode deixar o cara virar profissional. Não pode 5 mandatos, 60 anos o Sarney, 60 anos de política, não pode. Então, tem que limitar. Agora, qual o caminho, Victor? Vamos por uma reforma política? Seria o razoável, seria o correto. Mas eles vão fazer essa reforma? Eles topam
aprovar isso, ou vamos ter que postular uma constituinte, ou vamos ter que ir para um projeto nosso popular. Esse é o tema, vamos juntos aí. Fimdopoliticoprofissional.com.br, nós vamos descobrir o caminho, William. Dá para você fazer observação, mas tem que ser objetivo. Então, eu acho que uma maneira de enfrentar essas questões são projetos de iniciativa popular, a exemplo da lei de improbidade administrativa e da lei da ficha limpa. Nós temos mecanismos que não necessariamente significa adotar a Constituinte. Constituinte, a meu juízo, só faz sentido quando você tem a ruptura da ordem política e social. Nós não estamos nessa situação no Brasil. Não quer dizer que eu sou solidário com o que está aí, que é muito ruim. Não é? Agora, eu acho, William, que é possível que, com base na pressão das pessoas, é possível que nós alcancemos a reforma que é necessária. E, desse ponto de vista, eu diria que uma coisa extremamente importante é limitar as prerrogativas dos políticos. Os políticos, só no Brasil, é que tem gabinetes do tamanho que tem, salários da modo que tem, seguros da forma que tem. Quer dizer, há uma série de prerrogativas que têm que ser limitadas. Se isso acontecer, nós vamos caminhar na direção do que pede o Luiz Flávio. O debate faz parte da evolução, que é por onde nós estamos passando, não é isso? Sem dúvida. E vamos sempre debater aqui esse assunto.